Sou Cláudia Boca, professora da Escola de Nutrição da Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de agradecer ao CRN4 pela oportunidade de participar do CRN4 com ciência, abordando o tema atividade política corporativa e conflito de interesses em alimentação e nutrição. Imagino que muitas pessoas já devam ter ouvido falar dessa temática. A ocorrência de situações de conflito de interesses não é nova no campo da alimentação e nutrição, mas a reflexão acerca delas e acerca dos efeitos e implicações que elas têm para o campo de alimentação e nutrição são relativamente recentes. Existem diversos conceitos que buscam definir o que seriam situações de conflito de interesses. Eu trago um deles, da OMS, que aponta que é aquela situação em que o interesse primário é ou parece ser enviesado ou influenciado por um secundário. É importante sinalizar que essa é uma discussão que ultrapassa a área de alimentação e nutrição, também não é uma discussão centrada apenas no profissional nutricionista, ela afeta várias categorias profissionais. E as situações de conflito de interesse, elas têm o potencial de trazer favorecer práticas potencialmente danosas à população. Eu vou trazer mais exemplos e isso acho que vai ficar mais claro um pouquinho mais à frente. A OPA sinaliza que situações de conflito de interesse elas podem acontecer tanto em nível individual ou coletivo e podem acontecer por influências indevidas de ordem financeira e não financeira, não materiais. As situações de conflito de interesses, né? A ocorrência do conflito de interesses, segundo a OPAS, não determina que aconteça influência indevida, mas aumenta muito o risco de que essa influência indevida de fato se concretize. E aí, eu trago uma publicação bastante interessante, com uma linguagem simples, gostosa de ler, né? Que sistematiza práticas da atividade política corporativa de grandes multinacionais de alimentos, refrigerantes e bebidas alcoólicas. E aí essa publicação sinaliza que essas indústrias estão empregando as mesmas táticas que as indústrias de tabaco também já empregaram. E aí, sem a pretensão de esgotar essa discussão, né, de conflito de interesse, até em função do tempo disponível para isso, mas querendo sinalizar que alguns cenários possíveis, alguns cenários em que comumente acontecem situações de conflito de interesses, considerando o recorte que a gente fez, né, na categoria profissional nutricionista, eu trago aqui alguns cenários, como, por exemplo, a prática profissional do nutricionista, e aqui considerando qualquer área de atuação, seja nutrição clínica, alimentação coletiva, saúde coletiva, por aí vai. Em eventos científicos, desde eventos locais de pequeno porte até eventos de maior porte, com grande número de participantes, nacionais, internacionais. Na academia, e aí quando eu falo academia, eu estou falando de produção científica, mas também falo da formação de estudantes de graduação, de pós-graduação, de projetos de ensino, projetos de extensão, das associações profissionais ou técnicas científicas e outros coletivos, e também de políticas públicas, não só de saúde, mas políticas públicas relacionadas com o campo da alimentação e nutrição. E aí esses autores, Mielon e colaboradores, sistematizaram em 2015 um conjunto de práticas da atividade política corporativa de indústrias de alimentos comumente utilizadas a fim de influenciar, por exemplo, políticas públicas de saúde, e sistematizaram, então, essas práticas em 6 categorias. A ideia aqui não é esgotar a discussão em relação às práticas elencadas em cada uma dessas categorias, mas acho que é interessante sinalizar alguns exemplos de cada uma delas, a fim de clarear um pouquinho, iluminar as situações concretas de conflito de interesses que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Então, na primeira categoria, que eles chamam de informação, eles citam, por exemplo, uma prática comum que é o lobby junto a parlamentares, junto a formuladores de políticas públicas, para alterar, para, enfim, afetar a legislação, né? Um outro exemplo é a própria influência em pesquisas científicas, por meio de diversas dinâmicas, diversas estratégias, né, como, por exemplo, o próprio cherry picking, que eu vou sinalizar mais à frente, né, quando eu trouxe o caso da vitamina D durante a pandemia de Covid. O cherry picking é uma prática onde o pesquisador
né, que está escrevendo um determinado artigo, seleciona sem um critério explícito artigos que, em geral, favorecem os resultados que ele quer apresentar, né, e que são favoráveis à indústria de alimentos. Então, só um exemplo, um artigo que eu esteja escrevendo que busque comprovar os efeitos benéficos do chocolate na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, e aí eu seleciono artigos que trazem apenas essa conclusão, que não trazem resultados contrários àquilo que eu procuro, que eu estou procurando defender. Uma outra prática comumente adotada que eles elencaram nessa categoria também se refere à publicação de artigos em formato pré-print, também que é uma prática bastante comum de pesquisadores associados à indústria de alimentos, ou seja, um formato de artigo que não passou ainda por revisão de pares, né, por revisão por pares. Todas essas estratégias, né, essas práticas, os pesquisadores, esses pesquisadores que publicaram esse artigo, Mielon e colaboradores, sinalizam isso como uma tentativa de moldar as evidências, né? Então, de produzir evidências que são favoráveis às indústrias de alimentos, medicamentos e por aí vai. Em relação à segunda categoria de incentivo financeiro, a gente tem, por exemplo, o financiamento direto de partidos políticos ou formuladores de políticas públicas, né? Aqui no Brasil a gente tem o caso clássico de parlamentares que receberiam incentivo financeiro de empresários ligados à indústria de agrotóxicos, e aí esses parlamentares tiveram um papel importante, né, na liberação de agrotóxicos. Na terceira categoria de construção de um grupo de interesses, a gente tem, por exemplo, a tentativa de estabelecer relacionamentos favoráveis com organizações de saúde ou mesmo com meios de comunicação, né, são citados aí como práticas comuns nessa categoria. A participação de representantes de indústrias de alimentos, entre outras indústrias, mas representantes das indústrias em grupos técnicos ou grupos consultivos de políticas públicas. Na quarta categoria, a gente tem, por exemplo, como estratégias legais, né, os autores sinalizam a possibilidade, a tentativa de influenciar acordos legais. Na quinta categoria de substituição de políticas, alguns exemplos que também a gente pode identificar até aqui no Brasil são a autorregulação, a exemplo da publicidade, ou, por exemplo, os acordos voluntários, né, a proposta das indústrias de não vamos regular essa atividade, não, vamos fazer acordos voluntários, a gente vai aderir a acordos voluntários, como, por exemplo, o acordo para redução de sódio em alimentos processados. E, por fim, a fragmentação e desestabilização da oposição. Um dos exemplos, né, uma das práticas citadas por Mielon e colaboradores é quando uma das práticas da indústria é na tentativa de criticar defensores da saúde pública. Um exemplo que a gente pode citar em relação ao professor Carlos Monteiro, né, que foi um dos idealizadores, uma das pessoas que desenvolveu a classificação nova dos alimentos presente no Guia Alimentar para a População Brasileira, e que recebeu várias críticas, inclusive foi impedido de respondê-las em artigos científicos, e o problema não é a crítica em si, né? A ciência é feita a partir da discussão, é feita a partir da crítica, enfim, mas depois foi identificado, eu vou mostrar mais à frente, depois foi identificado que muitas das críticas feitas à classificação nova foram advindas de pesquisadores que tinham relações com indústrias de alimentos. E aí, qual o problema, né? Eu comentei que situações de conflito de interesses podem ser potencialmente danosas à população, mas quais são os efeitos, quais são as implicações dessas situações de conflito de interesses? Então, elas podem afetar a independência ou objetividade de julgamento profissional, afetar a conduta daquele nutricionista, por exemplo, que está no hospital, ele pode ser mais permeável, mais influenciado, por exemplo, a sugerir o uso de um determinado produto porque recebeu um brinde, recebeu a visita de um representante, por exemplo, daquela indústria, daquela empresa. Tem gente que pode falar assim, né?
Não, mas imagina se a minha conduta profissional vai ser afetada, se eu vou sugerir, recomendar o uso de um produto porque eu recebi, por exemplo, de um representante de vendas uma canetinha com a logomarca da empresa ou um bloquinho com a logomarca daquela indústria. Mas já existem evidências, né? A própria Marion Nestle, que é uma pesquisadora que escreveu um livro bastante interessante sobre o assunto, que vale a pena ser lido, ela indica que existem sim evidências suficientes que sinalizam a influência que mesmo brindes muito pequenos, né, presentes muito pequenos, como canetas e blocos, enfim, tem a possibilidade sim afetar a conduta do profissional, né? Ela não fala especificamente do nutricionista, enfim, mas que tem sim a possibilidade de afetar a conduta dos profissionais e que presentes maiores, né, ao invés de uma caneta, sei lá, viagens, inscrições em congressos, enfim, tem a possibilidade, tem uma capacidade de influência ainda maior. Uma outra possível implicação é pôr em risco a legitimidade das ações, a credibilidade dos atores, né? Essa própria questão da crítica à classificação nova de alimentos é um exemplo claro disso. Então, o problema não está na crítica em si, não reside na crítica em si, mas qual o motivo daquela crítica em especial? É porque, de fato, é uma crítica que a classificação merece receber ou uma crítica que se deve por causa da influência, do financiamento que aquele pesquisador que fez a crítica recebeu de indústria de alimentos? Põe em risco, põe em xeque a legitimidade das ações, a credibilidade daquele pesquisador em questão, por exemplo, né? E aí, uma outra implicação é de afetar as próprias ações voltadas ao interesse primário. A gente tem aí, a gente pode citar como exemplo, que inclusive está disponível, né, foi sinalizado, foi registrado no filme Tigers, que é a influência, por exemplo, de indústrias de fórmulas infantis afetando aí as ações de proteção e promoção ao aleitamento materno. É importante sinalizar aqui que eu citei implicações de uma maneira geral, mas eu vou apresentar aqueles cenários possíveis de situações de conflito de interesses, né, cenários em que geralmente elas acontecem. Se a gente for pensar nas implicações em cada um daqueles cenários, a gente poderia detalhar até um pouquinho mais, né? Mas não cabe aqui até em função do tempo. E aí, como eu prometi alguns exemplos concretos de situações de conflito de interesses, né, acontecidos nos últimos anos, considerando cada um dos cenários que eu sinalizei anteriormente, então, na prática profissional do nutricionista, algumas estratégias comumente utilizadas por indústrias de alimentos, como eu sinalizei, são a oferta de brindes, visitas de representantes de indústrias de alimentos nos locais de atuação desses profissionais, a doação de amostras grátis, que muitas vezes vão acabar sendo doadas, né, aos usuários. E aqui a gente traz mais alguns outros exemplos. Na tela azul, né, a primeira, a gente vê, por exemplo, uma indústria ofertando aos profissionais que estão batalhando aí, nas palavras da própria publicação, na linha de frente dessa batalha da Covid, ofertando um produto da sua linha de produtos a esses profissionais, buscando aí uma associação positiva, favorecer uma associação positiva com a marca, favorecer a perspectiva de solidariedade, de responsabilidade social, enfim. Na publicação em seguida, é importante só sinalizar que essas imagens, algumas ainda estão disponíveis na internet, outras a gente fez print e depois identificamos que as publicações foram apagadas, imagino até que, talvez pela repercussão que tiveram, né? Mas essa segunda aqui se refere a uma publicação de um hospital municipal, de uma prefeitura, falando aí nas palavras da própria publicação, que oferece às crianças fórmulas lácteas, levando mais qualidade à alimentação dos pequenos pacientes, estão favorecendo aí o ideário, né, a perspectiva de que fórmulas lácteas são superiores ao leite materno. Na publicação de cima, na imagem de cima, melhor dizendo, a gente tem um exemplo um pouquinho mais antigo, mais real também, verídico bom, é só olhar esse personagem infantil que a gente identifica de qual empresa de fast food a gente está falando, né? E aí esse personagem visitou unidades básicas de saúde, unidades públicas, e a gente sabe que os produtos vendidos por essa empresa
tem um papel importante no desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Não são produtos saudáveis. E aí o personagem, que logo quando a gente olha, remete à imagem dessa empresa, ele visita unidades básicas de saúde, dialoga com profissionais, com usuários, enfim. Então aí também favorecendo a associação com a marca, né? E esse último exemplo se refere à suplementação de vitamina D durante o contexto da pandemia. Eu projetei aqui, mas eu vou falar um pouquinho dele mais à frente, detalhar um pouquinho mais à frente. Mas aqui envolveu personalidades, celebridades, atletas, enfim, inclusive profissionais de saúde, entre eles nutricionistas, que fizeram a prática do public post, né? Inclusive em desacordo com o nosso código de ética, o código de ética da nossa categoria profissional. Em relação aos eventos científicos, algumas práticas comuns que a indústria de alimentos geralmente adota, além da oferta de brindes, como eu comentei, o próprio pagamento de coffee breaks, de almoços, a realização de simpósios satélites, de estandes em eventos, o financiamento de eventos próprios, né? Alguns exemplos aí reais, né, de situações em congressos científicos que a gente identificou. Uma prática também comum é pagamento a palestrantes para abordar temas que favoreçam a indústria de alimentos, ou ao contrário, né, boicote a temas. Então, esse é um exemplo um pouquinho mais antigo, mas foi um tema que foi suspenso porque não agradava seus patrocinadores. No âmbito da academia, então, a gente tem tanto em relação ao financiamento de pesquisas, né, que tenham resultados que favoreçam aquela indústria. Então, a primeira imagem aqui do caso da vitamina D, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, foi exatamente essa questão, né? Os pesquisadores são financiados, enfim, declaram na seção de conflito de interesses relações com indústrias que vendem suplementos de vitamina D. Na situação abaixo, né, na imagem abaixo, exatamente o caso que eu comentei de pesquisadores que fizeram críticas à classificação 9, que tem situações, né, sobra um conflito de interesses, como diz o print aí, né, sobra um conflito de interesses nas críticas à classificação nova. Na situação, na imagem central, a gente tem um exemplo recentíssimo que aconteceu semana passada, se eu não me engano, de uma universidade pública que recebeu doação de macarrão instantâneo e que posteriormente distribuiu isso para famílias em vulnerabilidade durante o contexto da pandemia de Covid. Do lado, a gente tem essa publicação com o mapa do Brasil, que, como o próprio círculo ali diz, busca desmentir a existência de alimentos processados. Essa publicação ela saiu inclusive com a logo do governo do estado de São Paulo, tá? E abaixo a gente tem, por exemplo, uma imagem do programa de estágio de uma indústria de alimentos voltados a estudantes de graduação. É um estágio bem interessante em termos de remuneração, né? Então aqui a gente sistematiza um conjunto de práticas comuns que as indústrias de alimentos adotam. Quando eu digo indústrias de alimentos, não são alimentos, né? Fórmulas infantis, por exemplo, que buscam ou produzir evidências científicas que sustentam o uso dos seus produtos ou que sugerem benefícios do uso dos seus produtos, ou seja, que publicam, trazem evidências que, em geral, apontam benefícios e trazem favorecem os interesses daquela indústria, né, de uma forma geral. Temos aí a produção de evidências também na tentativa de disputar, uma disputa de narrativas com o que é defendido por outros pesquisadores que não têm situações de conflito de interesses. Uma outra prática muito adotada também é a própria presença da logomarca em materiais educativos que podem ser produzidos nas universidades, por exemplo, voltados a projetos de extensão, além do exemplo até aí do estágio que eu comentei. Em associações profissionais, a gente tem alguns exemplos de
associados de pessoas jurídicas, né, em sociedades, em associações de coletivos de profissionais de nutrição que envolvem essas empresas, essas indústrias de alimentos e de ultraprocessados, enfim. Esse é um print retirado do site de uma dessas associações, dessas sociedades. Uma prática também bastante comum é a chancela a produtos. Essa é uma imagem um pouquinho mais antiga, na verdade eu nem sei se esse produto ainda continua com esse selo, tá? Mas tem aqui o selo de uma sociedade de pediatras, enfim. Uma outra prática comum é a realização de prêmios voltados a profissionais e estudantes. Esse também é um print um pouquinho mais antigo, mas que inclusive teve a participação de universidades públicas brasileiras. E aqui esse último da ONU é bem recente, aqui já no contexto da pandemia pelo coronavírus, que é a oferta de cursos, né, voltados para estudantes de graduação, mas não apenas, voltados também para profissionais. Então, essa também é uma prática muito comum, né, a oferta de cursos para associados dessas associações e sociedades técnico-científicas, além até do acesso a e-mails, dados de cadastro desses associados a fim de favorecer mailing, de criar mailing, né, criar mala direta, e por aí vai. E em políticas públicas, a gente também tem alguns exemplos, até alguns que eu já comentei anteriormente, sobre, por exemplo, o lobby e o recebimento, o incentivo financeiro mesmo, né, o pagamento a parlamentares que depois tiveram um papel central na liberação de agrotóxicos, a doação de ultraprocessados durante o contexto da pandemia pelo Covid ao governo do estado, ao governo de São Paulo. E aí, alimentos esses que depois foram ofertados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, aí, novamente, reforçando a ideia de solidariedade, né, de responsabilidade social durante um período de vulnerabilidade como esse da pandemia pelo coronavírus. E aí, ao lado, o acordo, né, um convênio realizado com o governo do estado de São Paulo, junto a uma indústria de alimentos, para desenvolvimento de projetos de inovação agroindustriais. E aí, como eu prometi o caso da vitamina D durante o Covid, né, logo no início do Covid no Brasil, circulou pela internet, pelos grupos de WhatsApp e pelos próprios meios de comunicação, e isso foi reverberado posteriormente em uma série de lives e posts de profissionais de saúde, um possível estudo de uma universidade de Turim, que mostrava o potencial da vitamina D no tratamento e na prevenção do coronavírus. Como eu falei, foi de grande repercussão essa notícia. E aí, pensando lá nos exemplos que Mialon e colaboradores trazem, né, a influência, o estabelecimento de uma influência junto a meios de comunicação é uma das práticas adotadas pelas indústrias, né, a fim de influenciar, afetar o interesse primário. E aí, enfim, esse estudo teve uma grande repercussão, só que nós fomos atrás desse suposto estudo e, na verdade, descobrimos que ele não era um estudo. Era uma nota produzida por 2 médicos italianos que sistematizaram estudos aleatórios sobre vitamina D, apenas um deles sobre vitamina D e Covid, o que a gente até pode achar natural, visto que o Covid ainda estava muito no início, né? Acho que isso saiu no mês de março, logo quando começou o coronavírus aqui no Brasil. E nessa nota, dentre os artigos listados, só um, então, tinha relação, né? Falava da relação vitamina D e coronavírus. Bom, esse único artigo, a gente também foi atrás dele, né? E uma primeira questão que salta aos olhos nesse artigo é um estudo americano que foi lançado primeiro no formato pré-print, que também é uma das práticas adotadas pela indústria, mas que também tem sido uma estratégia utilizada nesse momento do coronavírus em função da necessidade rápida de evidências científicas, né, a fim de tentar conter o avanço da doença. Enfim, esse artigo americano ele foi publicado nesse formato pré-print. E uma coisa que chama atenção, que salta aos olhos, é que os próprios pesquisadores sinalizam na seção de conflito de interesses que tem relação com empresas que comercializam suplementos de vitamina D. Um deles, inclusive, é um engenheiro aposentado que no seu site pessoal vende vitamina D. Ele é um dos pesquisadores desse artigo.
E, enfim, o artigo defende a suplementação de vitamina D, inclusive em doses suprafisiológicas, mas o artigo tem vários problemas metodológicos que não sustentam essa conclusão. Ele também, além de ter sido publicado no formato pré-print, que como eu comentei, é uma prática adotada pelas indústrias a fim de divulgar e de disputar narrativas, né, de publicar artigos que disputem narrativas, que favoreçam narrativas que, enfim, que favoreçam os interesses da indústria. Esses autores também utilizaram uma outra prática muito comum, que é o cherry picking, que é quando o artigo apresenta estudos selecionados aleatoriamente sem um critério específico. Obviamente, artigos que defendem aquele produto, enfim, relacionado àquela indústria de alimentos, né? Beneficiem de alguma forma os interesses da indústria de alimentos, nesse caso, de medicamentos e suplementos. Enfim, logo depois, esse artigo foi publicado numa revista importante, é um dos artigos mais acessados da revista. Acho que em um mês ele teve mais de 70 mil downloads, acessos, enfim, foi bastante acessado, teve uma repercussão importante. E aí, logo depois, no início de abril, o Brasil, a despeito do próprio Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Reumatologia terem negado a associação entre vitamina D e seu papel no coronavírus, né? Na pandemia pelo Covid, foi publicado uma redução do imposto, entre outros produtos, mas uma redução do imposto relacionada à vitamina D, ao suplemento de vitamina D, com o objetivo declarado de facilitar o combate ao Covid. Bom, nesse contexto também, uma das indústrias que vende suplemento de vitamina D aqui no Brasil, financiou vários artistas, celebridades e profissionais de saúde, como adiantei anteriormente, entre eles nutricionistas, e todos eles fazendo public posts incentivando a suplementação de vitamina D no contexto da coronavírus. Bom, cabe aqui destacar que a gente não está questionando se há ou não alguma evidência científica relacionada à vitamina D e Covid. Meu objeto de estudo nem é esse, não é disso que se trata aqui, mas esse é um caso exemplar de como um artigo que foi financiado por uma indústria de alimentos, no caso de suplementos, né, que os autores têm uma relação, apresentam uma situação clara de conflito de interesses, se reverbera, né, enfim, é um estudo de caso emblemático aí de situações de conflito de interesses, reunindo várias práticas comuns das indústrias em prol de seus benefícios. Também, durante essa pandemia de Covid, outras situações de conflito de interesses puderam ser identificadas, como o próprio lançamento de fórmulas infantis com lives de artistas, que foi até um caso de sucesso. A repercussão disso foi tanta que a participação da artista foi vetada, foi cancelada, perdão, e também foram identificadas algumas outras práticas práticas questionáveis, que não se configuram situações de conflito de interesse necessariamente, mas que de alguma forma são questionáveis porque trazem essa perspectiva de solidariedade, de responsabilidade social nesse contexto de vulnerabilidade em que a gente vive no momento. Então, por exemplo, doações de redes de fast foods a moradores em situação de rua, a caminhoneiros e a próprios profissionais de saúde da linha de frente do Covid. E aí, novamente, sem a pretensão de esgotar, né, essa discussão, mas trazendo alguns caminhos para a identificação e enfrentamento de situações de conflito de interesses no campo da alimentação e nutrição. É importante, brincando aí com a imagem de um detetive, né, é importante a gente fortalecer a nossa análise crítica quando a gente identifica uma possível situação. E aí é importante a gente primeiro falar sobre isso abertamente, né? Como eu comentei, são situações muito naturalizadas, muito presentes no nosso cotidiano, no nosso processo de trabalho, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar e tem dificuldade de falar sobre o assunto. Então, falar sobre o assunto é um primeiro passo muito importante. E aí a gente também tem que olhar para aquela situação e se fazer algumas perguntas, né? Quais são os interesses em jogo? Quais são as implicações, os efeitos daquela situação? Quais são os princípios que pautam essa ação? Quais são as estratégias adotadas pelas partes envolvidas? Quem sai ganhando e quem sai perdendo com aquela ação específica, com aquela situação específica?
Uma outra questão muito importante que a gente deve se fazer é os valores e objetivos das ações, das políticas em questão são convergentes com a missão das partes envolvidas. Então, esse exemplo é muito claro no caso do aleitamento materno, né? É possível a gente defender, proteger e promover o aleitamento materno, tendo, por exemplo, parceria indústrias de fórmulas infantis? Talvez não, né? Possivelmente não. A Marion Nestle, né, que é essa pesquisadora que eu comentei, ela traz uma dica de ouro que até a gente, de uma certa forma, utilizou isso para captar o estudo de caso da vitamina D. Ela comenta no seu livro que a gente suspeitar toda vez que um único alimento, bebida, suplemento, produto alimentício ou ingrediente for individualmente associado a um benefício à saúde, especialmente nas doenças crônicas não transmissíveis que são multideterminadas, são multicausais, multifatoriais. Então, dificilmente uma única questão vai ser a solução do problema, né? E aí ela fala para a gente ligar o alerta quando acontecer isso. E foi exatamente o que aconteceu no caso da vitamina D, quando a gente começou a receber as mensagens de WhatsApp, né? Então, falando também em termos muito gerais, né, como lidar com situações de conflito de interesse, então problematizar processos de trabalho, não achar que foi sempre assim. Ah, mas foi sempre assim receberem representantes de indústrias de fórmulas infantis ou, enfim, de nutrição integral aqui no trabalho. Sempre foi assim, então tá tudo bem, né? Então, aqui, vamos problematizar isso, né? Por que sempre foi assim? Reconhecer que o problema existe, falar sobre ele, resistir e fazer o enfrentamento. Então, assim, como a gente comentou, o conflito de interesses pode acontecer em nível individual e nível coletivo. Então, individualmente, eu posso, enquanto nutricionista, recusar receber um brinde, por exemplo, né? Eu posso recusar fazer um brinde. Fazer um brinde, não, receber um brinde. Às vezes, a minha instituição é mais difícil, às vezes, enfrentar o problema, mas eu, enquanto profissional, eu posso fazer um enfrentamento, em muitos casos. E uma outra situação também é dar visibilidade, denunciar casos de conflito de interesses, né? Situação de conflito de interesses. Novamente, falando isso de uma maneira muito geral, muito genérica, sem detalhar muito, mas são alguns passos para a gente lidar em fazer um enfrentamento a essas situações de conflito de interesses. Para finalizar, queria trazer aqui alguns casos de sucesso, né, identificados aí nesse momento da pandemia, por exemplo. Então, o caso da vitamina D, embora a vitamina D ainda esteja sendo, a campanha, né, de suplementação de vitamina D ainda esteja sendo realizada, a gente percebeu mudança na narrativa das pessoas envolvidas, né, na narrativa das postagens, dos public posts. Então, não estão mais incentivando diretamente a suplementação da vitamina D, porque você pode morrer pelo Covid e a vitamina D pode diminuir o risco. Né? Tem uma das imagens que eu mostrei anteriormente, falava exatamente disso. Estudo mostra o papel da vitamina D, a relação da vitamina D e morte pelo Covid, né? Então, teve uma mudança de narrativa, isso já é algo positivo. O caso do lançamento da fórmula infantil, como eu comentei, a live da artista, né? A live foi suspensa. E o próprio caso da prefeitura, que eu também comentei anteriormente, a publicação foi retirada da prefeitura e da fórmula infantil, a publicação foi retirada, acredito que pela repercussão que teve. Para fechar de verdade, é importante sinalizar que a gente tem, então, aí uma simetria de poder, né? Então, essas indústrias de alimentos, de fórmulas lácteas, de bebidas alcoólicas, enfim, elas são todas, muitas vezes são multinacionais, são empresas com um poder econômico e político muito grande. Então, está dada uma simetria de poder aí. E aí é por isso que é importante também, né, como uma das formas de enfrentamento, identificar coletivos, identificar outros atores que militem nesse campo. E aí eu destaco, por exemplo, a alimentação pela alimentação adequada, Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. E só para dar os créditos, né, dessa apresentação, eu queria comentar que ela foi fruto do trabalho de outras pessoas, como o professor Fernando Lamarca, que é da Escola de Nutrição da Unirio, e a estudante de graduação Maria Birman, uma excelente estudante de graduação, por sinal, e também ambos fazem parte do Núcleo Rio, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, e foi no âmbito da aliança que a gente foi desenvolvendo algumas ações relacionadas a essa questão da vitamina D no contexto da Covid.
Para maiores informações, contatos, acessem então a rede social do Observatório de Alimentação e Nutrição e Saúde, que eu estou representando no momento, que é um observatório formado por outras professoras da Escola de Nutrição, outras professoras e professor da Escola de Nutrição da Unirio. Obrigada